O renascimento da imperatriz maliciosa da linhagem militar. Autor Kian Chan Sharkey. Tradutora e revisora Eveline Evans. Capítulo 2. O renascimento. O grande pátio, preto e branco, tinha um piso de laje de calcário. Os pilares eram vermelhos e havia complicados padrões de begônia gravadas nas grades. Depois de uma noite inteira de chuva, as gotas escorregaram pelas folhas e caíam no chão. O queimador de incenso de ouro púrpura foi feito de maneira requintada, como um animal pequeno, e atualmente emitia um cheiro de raiz de cótus, que cheirava especialmente fresco no início de outono. Notas da tradutora. Raiz de costus é uma raiz chinesa que lembra gengibre. Em cada canto da cama estavam pendurados saquinhos de bórula de cores vivas e brilhantes. Ao lado do sofá, duas empregadas altas abanavam cuidadosamente a pessoa na cama. A febre é grave quando alguém cai na água em um tempo tão frio. A jovem senhora dorme há um dia e uma noite, e o médico disse que ela deveria estar acordada agora, porque ainda não há movimento. O rosto da empregada de verde mal podia esconder sua ansiedade. Guiu, é quase meio Shinsen. Por que o médico ainda não chegou? A outra empregada vestida de púrpura disse. Notas ao tradutora. Um Shinsen equivale a 2 horas. A segunda senhora estava observando de perto, e isso foi considerado um assunto vergonhoso. Então a residência está escondendo. Guiu olhou para a pessoa na cama. Furém e mestre não estão na capital, e o jovem mestre também não está. Lao Furém também está tendenciosa em direção ao pátio leste, vendo que Bailu e Xiang Jiang ainda não retornaram depois de procurar um médico. Eles devem ter sido parados. Isso é quase como empurrar a moça em direção à estrada da morte. Isso não pode ser feito. Eu tenho que sair e procurar ajuda. Quando as palavras foram ditas, a pessoa na cama se mexeu. Jovem senhora está acordando. A criada, vestida de púrpura, gritou surpresa. Correu rapidamente para o lado da cama, para ver a jovem fêmea esfregando a testa enquanto se sentava lentamente. Jingzi, Shen Miao murmurou. Essa serva está aqui. A criada vestida de púrpura sorriu enquanto segurava a mão de Shen Miao. Senhorita está se sentindo melhor? Depois de dormir um dia e uma noite, parecia que a febre havia diminuído, mas ainda não estava acordando. Essa criada estava pensando em procurar um médico novamente. A jovem senhorita quer um pouco de água? Guiu entregou uma xícara de chá. Shen Miao olhou um pouco confusa para as duas pessoas na frente. Ela tinha 4 empregadas de primeira classe. Jingzi, Guiu, Bailu e Xuangjing. Todas eram meninas muito inteligentes e perspicazes. Infelizmente, no final, nenhuma delas sobreviveu. Quando ela era refém do país Qin, a fim de protegê-la de ser violada pelo príncipe herdeiro, Guiu morreu nas mãos do príncipe herdeiro do país de Qin. Bailu e Xuangjing, uma morreu junto de Yan Yu em sua jornada de casamento, e a outra morreu na luta por um favor com Mei Furém no palácio interior. Quanto Jingzi, ela era a mais bonita. No começo, a fim de ajudar Fu Xiui a subir aos arremessos e conquistar os oficiais, Jingzi foi voluntária para ser uma concubina e usou sua beleza para atrair o apoio de um oficial. Mas no final foi morta pela esposa do oficial por uma razão aleatória.
Depois de descobrir a morte de Jingzi, Shen Miao chorou tanto que quase teve um aborto espontâneo. Agora, vendo Jingzi em pé na sua frente dela, com sua beleza habitual, e Guiyu sorrindo para ela, as duas criadas tinham uma boa idade de 14 e 15 anos, colocando Shen Miao em um transe momentâneo. Depois de um momento, ela sorriu amargamente e fechou os olhos. A ilusão que se vê antes da morte é tão real. O que a jovem está dizendo? Guiyu colocou o copo de lado e tocou a testa de Shen Miao. A febre a confundiu? Sentindo a mão gelada que tocava sua testa, que era ao mesmo tempo confortável e real, Shen Miao, de repente, abriu os olhos e seus olhos se afiaram. Ela abaixou a cabeça lentamente e olhou para as próprias mãos. Havia um par de mãos lisas e delicadas, com unhas bem cortadas. Alguém poderia ver que era um par de mãos de alguém mimada, pois eram suaves e adoráveis. Essas não eram as mãos dela. Ao lidar com os assuntos da corte com Fu Shui, as mãos já estavam ficando ásperas. Ela copiava todos os livros de conta e era uma criada que trabalhava no país Qin como uma empregada. Lutava no palácio interior por causa de Fu Ming e Yang Yu e lavava roupas no palácio frio. Com as mãos cheias de calos e as articulações estavam inchadas. Como eles estariam com uma aparência tão delicada? Tragam-me um espelho, Shen Miao disse. Sua voz ainda estava muito fraca, mas seu tom era firme. Guiyu e Jingzi se entreolharam, consternadas, e, no final, Jingzi trouxe um espelho e entregou a Shen Miao. No espelho de bronze, o rosto da jovem era redondo e com a testa cheia. Grandes olhos amendoados estavam levemente vermelhos, um nariz arredondado e uma boca pequena. Ainda era um rosto infantil e não era muito bonito, mas era adorável e refrescante, e tinha uma aparência de bem comportada e tímida. Era o rosto de uma jovem que a família real elogiava por ser capaz de trazer fortuna ao marido. O espelho da mão de Shen Miao caiu de repente no chão, e um som nítido e agudo soou. Quando o som dos fragmentos ressoou em seu coração, desencadeou uma grande onda de tempestade. Ela se beliscou ferozmente, e 2 fileiras de lágrimas caíram. Os céus não dão as costas às pessoas. Os céus não lhe deram as costas. Ela voltou. Guiyu e Jingzi pulam de susto. Guiyu foi rapidamente pegar as peças do espelho e disse ansiosamente: a jovem senhora deve ter cuidado para não machucar as pernas. Por que a jovem senhora está chorando? Jingzi enxugou Shen Miao com um lenço, mas viu Shen Miao olhando estranhamente para trás, enquanto murmurava: eu voltei. Ela agarrou Jingzi, perguntando: em que ano estamos? Jingzi estava um pouco de medo, mas respondeu honestamente: 68 anos de Ming Qi. O que há de errado com a jovem senhora? Alguma parte do corpo está doendo? 68 anos de Ming Qi. 68 anos de Ming Qi. Shen Miao arregalou os olhos. Ela tinha 14 anos em 68 anos de Ming Qi. Foi quando ela encontrou Fu Shui e se apaixonou tão tolamente por ele que forçou o pai a casá-lo com ela. E o ano em que ela forçou Fu Shui a se casar com ela. E agora, ela ouviu as palavras de Guiyu em seu ouvido. A jovem senhora não deve assustar a nós servas. A febre apenas diminuiu um pouco. Pode ser que a sua mente ainda não esteja clara. A moça mais velha é realmente muito cruel. Isso praticamente chamou a vida da senhora. Na vida passada, Shen Miao estava na maior parte do tempo ao lado de Fu Shui.
executando tarefas para ele, e os dias na residência de Shen era completamente sem graça. Mas ela se lembrava claramente desse evento. Lembrava tudo relacionado a Fu Shui. Shen Qing disse a ela que Fu Shui viria para a residência Shen visitar o segundo e o terceiro Su. Então ela a levou para vê-lo secretamente. Chegando ao jardim, Shen Qing a empurrou para baixo do jardim de pedras e caiu na água. Depois de ser pescada na lagoa, havia também outros oficiais por perto, e viram isso como uma piada de Shen Miao. Sua obsessão com o príncipe Jing se espalhou por toda a capital durante a metade do ano, e com esse incidente, ela se tornou motivo de piadas. Em sua vida passada, depois que acordou, acusou Shen Qing por empurrá-la para dentro da lagoa, mas ninguém acreditou nela. Shen Qing sofreu queixas e foi punida pela velha Furen a ficar confinada no templo e não pôde sair até depois da festa, no meio de outono. Shen Yue a levou em segredo e durante a apresentação de Crisantemo do Yanbei Hao, e ela cometeu muitos erros. Shen Miao fechou os olhos. Havia 3 famílias na família Shen. Shen Xin chefiava a primeira família, e ele era o pai de Shen Miao, e era filho do velho general Shen e seu Wanpei Furen. A Wanpei morreu durante a meia-idade, e o velho general Shen se casou com a segunda esposa, e ela deu à luz a Shen Yi, da segunda casa, e Shen Wan, da terceira casa. Depois que o velho general morreu, a segunda esposa tornou-se a velha Furen atual. A família Shen não se separou e os 3 incomodam-se mutuamente, com bons relacionamentos, e isso se tornou uma anedota. Nota da tradutora: Wanpei significa primeira esposa e Furen, esposa oficial. A família Shen tinha uma linhagem de militares. Ao chegar à geração Shen Xin, além da primeira família, que mantinha o poder militar, a segunda e a terceira família seguiam o caminho dos funcionários literários, civis. Shen Xin estava frequentemente fora, para expedição militar, e Shen Furen seguia o exército do seu marido. Shen Miao foi deixada na residência Shen, sob os cuidados e ensinamentos da velha Furen e os 2 Shen Shens. Nota da tradutora: Shen Shens significa tias. Depois de ensinar isso e instruir aquilo, ela não chegou a lugar nenhum, e ainda era uma bolsa de palha ignorante e incompetente, que deixava todos que encontravam com vergonha. Em sua vida anterior, ela apenas sentiu que suas tias e a velha Furen a tratavam particularmente bem, pois Shen Yue e Shen Qing precisavam aprender regras e etiquetas, e ela não precisava. Agora parecia que era um plano fazendo com que ela falhasse, muito devido a elogios excessivos deles. Intimidá-la por seus pais e irmão mais velho não estavam ao seu lado, e mostrando um lado na frente e mostrando o outro lado quando as costas estavam viradas. Isto fez com que Shen Xin e Shen Furen sentisse que essa filha era mais uma sacola de palha todas as vezes que voltavam para a residência. Nesta vida, ela gostaria de ver como essas pessoas repetiam descaradamente os mesmos velhos truques. No momento em que ela estava pensando, ela ouviu uma garota que estava ao lado de fora varrendo o quintal e disse: "Senhorita, a segunda senhorita está aqui para vê-la."